Andreasa, bem-vindo, boa Oi, Maria. noite. Boa noite. Oi, Obrigado, obrigado pelo convite. Estou aqui. Legal. Estou obrigada contente. por estar aqui. Imagina, eu fiquei muito honrado com o seu convite. Fiquei muito feliz. Eu tenho acompanhado os papos legais. Espero. O sarrafo está muito alto, né, Maria? Então, espero estar à altura. Ontem você viu, né? A gente está fazendo tanta conversa e está sendo tão interessante isso e tão variado. Então, a gente fala com pastores, agroempresários, jornalistas, políticos, políticas, homo, hétero, LGBT, trans, pan, enfim. Então a gente está em todos os espectros, direita, esquerda, centro, crente, ateu, descrente, quase crente, enfim, aqui não tem, eu vou te falar, não tem sarrafo não. É só para te dizer isso. Tudo É isso para o, dizer que aqui é o... pluralidade, é Não, diversidade. mas quando eu me referi ao sarrafo, eu me referia à altura do sarrafo, ao Dos alto nível da convidados. conversa. Eu captei, mas eu estava tentando te salvar, Andreas. Eu estava tentando te dar uma voltinha aqui. Obrigado. Te agradeço. Mas, Te agradeço. gente, ó, saludos de Montevidéu, olha que gracinha. Escuto o Andreasa todos os dias. Obrigado. Santíssimo Cálice. Bom, a gente tem vários comentários aqui. Talvez a gente faça daquele jeito, né, gente? A gente dá uma apagadinha nos comentários para mergulhar na nossa conversa e depois a gente reabre, né? Então, nesse comecinho, vamos deixando esse momento de, enfim, de falar boa noite, de esperar a galera chegar, de você se apresentar. Eu vou de novo para quem não está acompanhando muito, eu sempre no começo aqui retomo que a gente está fazendo uma série de lives. Se você está chegando hoje, ouviu, caiu aqui por acaso, não sei. É uma série de lives, o título é Reta Final, né? Eleições, essa reta final no sentido de que ou vai ou racha, né? É o fim do momento do tempo, porque domingo vamos saber, e também é o fim de uma era, né? E começo de uma outra. Qualquer que seja o resultado, algo diferente vai começar, para o bem ou para o mal. Claro, a gente tem aqui uma posição, né? E a gente vai argumentar e conversar e, enfim, retomar um pouco isso, como é que a gente chegou até aqui, né? Então, olha, ontem a gente teve o pastor Ed Kivitz, que foi bem interessante. À noite a gente teve a Marina, que conseguiu escapar também de um evento que estava acontecendo lá, com a Tebet, Lula, Tuca, Teca, enfim, Teatro de São Paulo. Então, obrigada também do teu tempo, todo mundo aqui de vários, né, tentando fazer o máximo que pode para se encontrar e dialogar. Hoje a gente tem você, amanhã a gente vai seguir. Tem a Milha, olha, a gente está fazendo live diária e agora, olha bem, eu que sempre resisti a isso, é 2 por dia. Então, assim, amanhã a gente vai ter 2. Quinta vai ter uma, sexta vai ter 2 também. Então, ó, o negócio aqui não para. Enfim, eu estava fazendo essa introdução toda aqui para te dar um tempinho, Andreasa. Quem é você? Se apresente aqui para nós. Maria, eu sou um jornalista, antes de tudo um brasileiro, um carioca, um pai apaixonado, um apaixonado pelo Brasil, alguém que já teve oportunidade de deixar o Brasil e tem frequentemente a oportunidade de deixar o Rio de Janeiro e faço de tudo para não. E acho que essa é a minha é um valor que eu prezo, porque, além de tudo, eu sou apresentador de um programa de rádio, dois, né? Um nacional e um local, e eu dou muito valor Uhum. para o local, aquela lógica do local para o universal, a partir do local para o universal. Então, eu acho que eu gosto muito de definir como um carioca, a partir disso, brasileiro, jornalista em função de uma paixão muito grande pela escrita,
e mais amplamente pelo texto, pela leitura. Os caminhos para mim se apresentaram rapidamente. Eu pensei em fazer direito, pensando sempre no texto, na palavra, na tribuna, na fala. Eu Na pensei em fazer tribuna, letras. né? E tá Isso, lá para espalhar a palavra ao isso. povo, né? E Eu gosto estamos muito da aqui. ideia de tribuna. Eu gosto muito da ideia de tribuna. Isso aqui é uma tribuna, né, Maria? Sem dúvida. E você sabe que eu também não só pensei em prestar direito, como prestei. Você É. sabia? Mas Prestei você sabe, psico na USP, direito na PUC. E aí, por um tempo, achei que dava para equilibrar, enfim, queria ser diplomata. Veja bem, isso é ia muito fazer legal, Rio uma carreira muito Branco. legal. E você vê onde estamos. Estamos uma tribuna diplomática, tentando fazer conexões, pontes, Verdade. teias. Não é isso? Então você vê que o inconsciente ele não te dá descanso. Você Não acha que dá. você foi por ali, daí ele reaparece ali do outro lado e você vê que o teu desejo ele pulsa naquele lugar, né? Já dando uma, enfim, vamos lá. Ó, de vez em quando, para mim, aparece que Você você faz sabe, assim, ó, que tua rede ela vai e volta. Então, voltou? eu acho que voltou, você tá aqui. Eu acho que Eu acho que a minha rede está boa. Dessa vez não sou eu, não. Várias vezes sou eu. Dessa vez acho que não sou eu, não. Então, gente, só para avisar e para avisar você, Andreasa, se cair, você volta. Eu estarei aqui Eu firme e volto. forte te aguardando, gente. Fica aqui, segura aí. Por favor. Então, Maria, você estava falando hum, disso, de inconsciente, dos movimentos do inconsciente. Essa coisa do direito, isso é mal resolvido em mim, porque depois de haver estudado jornalismo e feito a faculdade, eu no exercício do jornalismo, eu sou muito estudioso, ou tento ser. Hoje em dia eu sinto muito falta de uma base jurídica, que eu tento compensar. Eu tenho muitos hum, amigos advogados e converso muito com juristas e estou sempre lendo e estudando. Agora, sem aquela orientação da faculdade. Então, eu tenho é um projeto hum. de voltar à faculdade nos próximos anos. E é algo que eu pretendo fazer, voltar e estudar, fazer a faculdade de Direito, sem prejuízo da minha atividade jornalística. Graduação. 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 Você Graduação. quer, você tem esse sonho de ser advogado, Tem. Andreasa. Gente, Não, não. cuidado, cuidado se você vem aqui falar comigo. Em 3 minutos você já vai falar, você já vai abrir teu coração, você já vai falar um sonho, você já vai falar um desejo profundo que você tem. Ó, ontem a Marina foi uma, hoje Carlos, o menino Carlos está contando aqui pra gente seu amor da Isso. tribuna. Não é nosso Isso. foco central, hein, que mas é, né? Porque se todo brasileiro nesse momento de escolha tão importante, ele falasse: peraí, deixa eu entender quais são as leis, qual é a trama É, do direito, quais são as linhas que a gente traçou para a nossa convivência. Como é que a gente falou, né? Porque a lei é uma linha. O que, que a gente combinou que até aqui vai, daqui para lá não vai? Gente, matar não dá, não é legal. Roubar, é isso. enfim, há controvérsias quanto a esse tema, eu vou voltar nesse tema. Mas ó, Andreasa, eu sou uma pessoa que, assim, eu falo, às vezes eu exagero, né? E falo demais, mas eu pergunto, e eu não vou resistir à tentação de te perguntar. Eu vou te contar por que que eu te convidei. Tá Primeiro de bom. tudo, que pessoas queridas me sugeriram teu nome nesse nosso processo de fazer essa curadoria e chamar nossos convidados, tal. Aliás, agradeço sempre, reagradeço a equipe, reagradeço uma amiga que não quer ser citada, que diz que o lugar dela é nos bastidores, profissionalíssima, ninja, tá fazendo amarrações e contatos incríveis. Não desistir de ter a Tebet aqui. Aliás, todo mundo fala, você só fala de um lado, por que você não fala dos dois lados? Quero deixar público que sim, a equipe já. Enfim, né, gente? A gente acessou as equipes, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, convidando esses personagens para virem aqui na nossa humilde série de lives. Só para dizer, sem nenhuma esperança de aceitação, sem dúvida, mas é só para dizer que a gente está aqui
querendo ouvir todo mundo realmente, sem nenhum tipo de preconceito. Vamos lá, abra seu coração. Ô Mas o Maria, segundo eu queria, motivo ô Maria, é, eu fala queria lá. muito entrevistar, eu queria muito entrevistar o Jair Bolsonaro durante quatro, não, verdade, Somos dois, sem durante dúvida. Eu quatro queria. anos, quase quatro Uhum, anos. Eu tentei muito entrevistá-lo, tentei muito e uhum, não consegui, uhum. porque ele não fala, ele não dá entrevista, né? Ele fala sobre Ele, ambiente eu controlado. não sei se ele consegue assim fazer uma conversa como a gente está fazendo, que eu te escuto e você me escuta e daí eu falo alguma coisa e você fala uma outra coisa a partir do que você ouviu de mim. Isso, Gente, isso é mágico. A gente às vezes pensa que conversar é uma coisa simples, mas a real, a profunda conversação é uma arte. Tanto que tem vários manuais de conversa. Isso é o começo da modernidade, é a gente fazer trocas uns com os outros. Então, assim, como é que é possível isso? A gente vai ficar junto aqui e a gente vai se ouvir para reagir, não decorar 5 frases, não decorar 10 palavras, né? Mas a gente vai, não vai ter cartinhas na manga, a gente vai existir a partir do gatilho que o outro nos traz, né? Mas enfim, só para fechar aqui, o que eu estava falando é que pessoas queridas me sugeriram você, que te escutam ou te escutaram, que você tem os programas, que parece muito lúcido e tudo mais. E também porque, e aqui vai uma pequena provocação, porque você estava de um lado e você mudou de ideia. E isso eu simpatizo, Andreasa. Eu vou te falar, eu vou fazer assim uma campanha, só acabar essa eleição, eu vou fazer uma campanha pelo direito de mudar de ideia, pelo direito de ir por um caminho e pelo outro, de falar, olha, peraí, como é que é? Eu pensei uma coisa, eu dispensei. Eu acho maravilhoso. Isso é a verdadeira inteligência, né? Maria, isso é uma provocação muito bem-vinda. Hum. Eu tenho pensado muito sobre isso, sobre se eu mudei de lado. E, e eu, Ou o que você mudou? Não sei se de lado, mas que é, caminho, né? Que. eu acho que a gente tem um caminho comum. O meu caminho é da República, da República, das instituições republicanas sólidas, a partir do que se exercita a democracia, que não é apenas eleição. Então, se você perguntar sobre a minha posição no espectro político, eu direi para você que eu sou um sujeito de direita no espectro Hum, político, hum, republicano e democrata. uhum, E isso impõe algumas condições de reação quando a ascensão da direita brasileira, e eu tive participação nisso, quando a ascensão da direita brasileira se mostra para mim e para nós como não republicana e essencialmente como um projeto de poder autocrático. Então, uhum, na verdade, a minha mudança a minha mudança ela é muito mais uma reafirmação de valores. Eu fui, sou e caso Lula seja eleito, serei um dos seus maiores críticos e uhum, um crítico uhum, duro. uhum, Mas porque eu reconheço, como eu reconheci lá atrás, não obstante alguns movimentos autoritários no percurso, o fato concreto de que, por exemplo, Dilma Rousseff sofreu o impeachment e saiu do palácio. uhum. Foi Isso é saída do um. palácio. Ela foi saída, mas ela saiu. Uhum, uhum. Mesmo no momento Ela extremo, aceitou, ela ela aceitou, se comportou acatou. sob Uhum, o signo republicano. Isso tem um valor tremendo para sim, mim. Então, sem dúvida. se você pensar que a nossa direita hoje é Bolsonaro e que nós temos dúvidas sobre se ele entregará a cadeira uma vez derrotado,
esse nunca será o meu lugar. Agora, é muito engraçado isso, porque eu sendo alguém de direita, e eu militei durante muitos anos, militei no sentido de trabalho, como editor de livros, e publiquei muitos autores de direita. Tem um aspecto... Essa é a segunda provocação que eu ia te Isso. fazer, hein? Mas deixa eu te levar lá. Deixa eu te levar lá. Não, porque vamos chegar lá junto. Já deu caminho. Não, eu quero eu quero ouvir a sua provocação, mas o que eu ia dizer é o seguinte, é que para muita gente havia um choque, inclusive na direita, mais na direita do que na esquerda, talvez. Havia um choque e uma incompreensão de como era possível aquele indivíduo, no caso eu, o editor que abriu espaços para a direita, ser desde o princípio, por isso que eu acho que eu não mudei, desde o princípio, desde os primeiros momentos, desde que ele surgiu como uma possibilidade, um dos mais duros críticos de Jair Bolsonaro. Então, havia um curto-circuito aí. Como é que esse cara editou Olavo de Carvalho e, ao mesmo tempo, ele nunca formou com Jair Bolsonaro? E aí tem um conflito também, e tem um conflito, mas tem uma dificuldade de entender o papel do editor no debate público, no fomento ao debate público, e o indivíduo jornalista que participa do debate público. Então, é difícil também esse equilíbrio, não é algo fácil, óbvio, e é algo com que eu me bati muito tempo, até o momento que eu falei, não quero mais, quero encerrar esse meu período de editor e me dedicar exclusivamente ao jornalismo, que é o que eu estou fazendo há algo como vai fazer 2 anos. O que é um editor na República? Você me ouviu aqui? Me ajuda uma coisa, Andreasa. O meu sinal está ruim ou o teu? O meu sinal que está ruim ou o teu sinal que está ruim? Que aí eu vou mudando de lugar e dando meus passeios aqui. Ou o teu é bom? Eu não sei. Deixa eu tentar mudar. Eu tô num lugar que aparentemente tem uma boa internet. Parece bom. Espera aí. Parece muito bom, mas eu não tenho certeza. Vamos ver se aqui, nesse lugar, vai melhorar. Eu acho que temos uma boa chance. Se você não se incomodar, e eu até prefiro, eu vou ficar com o celular na mão. Pode ser? Eu tô... Andreasa, você fica como você ficar mais à vontade. Eu tô apoiando ele aqui. Pronto. Tá. Vamos ver se fica um pouquinho melhor e se dá umas... Aí, vamos ver se a gente vai. Mas eu não sei se você me ouviu aqui, mas assim, o que é o lugar de um editor na República? Que isso é muito importante, né? E o que é o jornalismo na República? O que é a mídia? Com toda essa discussão, aí assim não dá para escapar disso, né? Porque aí a gente começa com Globo Lixo, falha de São Paulo, não dá, o que vale é o WhatsApp. Tudo isso aí é uma complicação. Quem tem direito à fala na República? Maria, essa sempre foi a minha convicção, é o que me norteia e é o que me norteava como editor. A princípio, de partida, e eu lutei muito por isso, todo mundo tem direito à fala na República. E todo mundo tem o direito... Aliás, o que é República? Vamos começar aí? Vamos dar um passinho atrás? Porque aí a gente deduz essa afirmação logo na sequência, né, gente? Então, o que é a coisa pública? Eu não consigo pensar coisa pública fora da lógica e do equilíbrio institucional. Eu só consigo pensar a coisa pública pensando em poderes estabelecidos sob delegação da sociedade, portanto, um contrato social que pressupõe respeito e, diante do desrespeito, nós autorizamos algum grau de coerção, mas sempre partindo do pressuposto de que respeitaremos ordem judicial, de que haverá o espaço para o debate público, essencialmente a partir do legislativo, que aí sim, com eleições periódicas, elegeremos os nossos representantes. É muito importante falar em democracia representativa, na ideia de representação, na ideia de formação
de grupos sindicais ou não para defender interesses. É importante ter grupos defensores de interesses e é importante, portanto, voltando à questão da tribuna, eu acho difícil. Eu, por exemplo, sou fascinado pela ideia de Senado da República, apesar do nosso, certo? Mas eu sou Uhum, fascinado uhum, pela ideia de Senado da República, pensando na grande tribuna. Para mim, tudo sempre volta à ideia de tribuna, e, portanto, a República sendo um espaço de discurso livre, em que o uhum, uhum, indivíduo tem de ter resguardado o seu direito de falar, de circular livremente e isso é um déficit que nós temos, de arcar pelas consequências do que diz. uhum, uhum, Daí porque a República não tolera a ideia de censura prévia e de qualquer uhum, censura. Você fala, uhum. você exerce o seu direito, você se exprime, e é claro, você se exprime sob balizas legais, e uma vez que você cometa alguma infração, você vai responder por isso. Isso é república, e isso também é uma definição do papel do editor, ainda que eu tenha Uhum. frustrações profundas sobre essa atividade, no meu caso, porque Porque você ficou famoso por lançar vozes que antes não tinham voz. eu publiquei coisas muito importantes para além da direita. Eu fiz, né? Quer dizer, imagine. A Record, a editora para a qual eu trabalhei, de quem eu era um executivo, é, investimento deles, riscos tomados por eles. Mas a gente publicou Hum, muito livro-reportagem corajoso, muita biografia corajosa que ninguém queria publicar. Compramos muitas brigas. Mas, assim, a minha frustração não é de ter publicado fulano ou cicrano, porque naquele momento, sob as circunstâncias do momento e considerando esses valores e as informações que eu tinha para fazê-lo e a formação que eu tinha, era o correto a fazer. Mas eu tive decepções profundas depois, sabe? Alguns dirão, você foi ingênuo, o seu nível de leitura, isso existe. O seu nível de leitura não te fez ver o que estava escrito ali. Pode ter sido, mas eu fiz uhum. eu não quero fulanizar, mas eu fiz algumas apostas, alguns investimentos, acreditei em algumas coisas que depois, sobretudo a partir da ascensão de Jair Bolsonaro, se revelaram fraudes para mim, sabe? Discursos que caíram imediatamente Você diante não do. quer fulanizar, mas eu fulanizei. Tá bem, Você pode não quer fulanizar. explicitar? Ah, o Olavo de Carvalho é um desses, não? É um desses. Ele não está aqui para se defender, então Tá morto, né? está morto. Mas Uhum, o, a história do Olavo comigo e com a minha geração uhum. ela é importante, porque eu fui estudante universitário na segunda metade dos anos 90. Eu fui estudante universitário na virada do final dos anos 90 para os Do anos 2000. século. Isso. E sendo alguém que se identificava à direita, quando eu entrei na faculdade de jornalismo aqui no Rio, na PUC, o Olavo era uma espécie de mito, para usar uma palavra, Hum, um termo do ele momento. era, ele era o verdadeiro mito, né? E Ele era um muito mito, porque carismático. é Carismático, porque muito, você vê até muito hoje o Ernesto carismático, de Maria. Araújo pagando mó pau pro Olavo, né? Sim. Obedecendo. Hum, Muito, muito carismático o Olavo, uhum, ele tinha uma coisa meio proibida. Ele era meio que interditado, uhum, ou terá criado para si esse lugar. Não uhum. sei muito bem. Mas o fato é que quando eu entrei na faculdade, e isso é verdade, eu não entro nessa de que a universidade é doutrinação de esquerda. Não é isso, não é mesmo. Eu fui um feliz estudante universitário e encontrei tudo que eu queria. Mas o E foi Olavo, lá que você encontrou o mito da direita. Olha só, isso, isso é a prova viva, né? isso, De que a isso, universidade é plural, ela é universo. O que, aliás, não deixa de ser interessante. é muito interessante. E o Uhum, Olavo, naquele momento, quando eu descobri, ele havia uhum. lançado o Imbecil Coletivo, que foi o seu primeiro grande best-seller. Em 96, eu ainda estava no colégio, eu tive acesso a esse livro no período, na época do vestibular, em 97,
quando entrei na faculdade em 98, o Olavo foi uma espécie de baliza, ou mesmo de lanterna, apresentando para mim grandes autores conservadores, grandes Uhum, autores que não estavam acessíveis e que não eram acessíveis para a minha uhum, geração e que, objetivamente, aí sim, a universidade não me oferecia, inclusive para discutir comunicação. Então, para a minha geração, o Olavo foi uhum. muito importante. Além de tudo, as pessoas não gostam do Olavo e acabam não observando aquilo de que não gostam, porque gera uma interdição. O Olavo escrevia admiravelmente bem. O Olavo tinha um baita texto, e eu gosto de texto, tinha um texto que me cativava. Então, naquele momento, abriu muitas portas para mim e fez a minha Hum. cabeça. E naquele momento, Maria, sabe o que era o Olavo para mim? Ele era um polemista. Ele era um. Ele era o interdito, como você falou, você sabe que a psicanálise fala disso, né? A base do desejo também é a interdição. Não vou Sim, aqui me alongar muito, mas a própria estrutura edípica, ela é interdição sobre o objeto de desejo, sobre e sob, e aí você fica louco, né? Essa estratégia histérica básica. É só você falar, toma, ah, não. É só você dar uma negaciada, né? Então, isso isso. daí, qualquer menina de 8 anos sabe essa. Você tem filha? Você falou que você é um pai feliz? Exatamente. A Exatamente isso. garota, eu vou te falar, ela te, ó, pode É isso. deixar com ela que ela já te tem na mão. É Então, isso. nada como ser um mito polemista, falando coisa proibida, e assim, com uma linguagem muito diferente, que ninguém tem a coragem de falar, vai tomar no cu, porra, caralho. E essa merda dessa esquerda, esse marxismo cultural aí que invadiu tudo. Vamos lá, galera, pro Jardim de Epicuro. Vamos Então, isso foi. fazer a verdadeira, escrevendo bem, com o ritmo. Eu compreendo perfeitamente a sedução. E aí, Maria, eu tinha 18 anos, abriu, ofereceu muitas coisas para mim, tinha essa coisa da interdição explícita, o pessoal dizia, eu fiz movimento estudantil na PUC, o pessoal dizia que não se Uhum, podia convidar para a PUC naquela altura duas pessoas, nem o Olavo de Carvalho, nem o Leonardo Boff. uhum, Um de cada lado. Então, isso era altamente atraente e foi para mim. uhum, E o imbecil uhum, coletivo fez muito a minha cabeça, porque eu gostava muito, e eu gosto da ideia, né, na perspectiva de alguma juventude, assim, a ideia do polemista, e o Olavo tinha uma coisa, naquele momento, que foi importante para mim na minha formação, de estímulo à vocação. Qual é a sua uhum. vocação? Olhe para o seu indivíduo. Tinha uma coisa de valorização do indivíduo que ele traiu. Ele traiu. E eu não perdoo isso. Sim, Ele, porque sim. eu, Então, por, olhe para si, é uma subjetivação. Isso é sim. o básico da análise, isso é o básico do preceito grego. Conhece-te a ti mesmo. E ele traiu. Aí eu tô com você. Sabe Vai por lá, quê? Sabe desenvolve por isso para quê? nossa galera aqui. Porque Por quê? O Olavo que eu comprei como jovem e depois, anos depois, quando eu cheguei a ser executivo no mercado editorial, muitos anos depois, e Uhum, percebi que, claro, tem um aspecto comercial de mercado, que havia uma demanda não atendida e eu não conseguia entender por quê, para o público de livros de direita, à direita, de uhum, autores uhum, conservadores, liberais. É, uhum, mas antes disso, mas foi o que me fez olhar, pensar no Olavo quando cheguei lá, é que é o seguinte, o Olavo dizia que nós deveríamos evitar a atração aos grupos de pressão, que nós deveríamos evitar a sedução do poder. É que o Olavo foi um grande crítico do intelectual de gabinete. Esse foi o uhum, Olavo que eu comprei. O cara que diz o seguinte: uhum. o intelectual que constitui uma obra, que cria uma obra em defesa da individualidade, crítico, independente, e que aí passa o canto do poder, o assobio do poder, e ele embarca. Esse é o traidor, Isso, aquele que cede ao poder, isso. ao poder É. que chama, que se leva pela vaidade e que é levado por grupos de poder, grupos de interesse. O Olavo que eu Isso. comprei era avesso a isso e ele se Era. transformou nisso. E mais que isso, não só o assobio, a sereia do poder,
mas a sedução de ser chefe de gangue, de seita. Porque Isso. aí, gente, a sedução do papel de mito, de líder, de ser o pai amado pelos discípulos, de ser o mestre, né? Vamos voltar para o Hegel e para o Lacan, o discurso do mestre e dos discípulos. É essa a base do fenômeno olavista, né? Ele gozava no lugar de mestre. E aí ele, ao fazer isso, ele desmonta todo o processo de subjetivação do outro, de formação da própria paideia grega, do jardim, do pensamento próprio, autônomo, do liberalismo de direita, do melhor que a direita tem, que é a ideia de liberdade, de liberalismo, de poder ser livre para pensar e se responsabilizar de acordo com sua própria consciência, com seu mérito. E aí ele fala, peraí, venham aqui, discípulos, venham aqui, louvem o Pai, louvem o Mestre, né? Eu sou isso mesmo, agora estou vendendo livro, estou fazendo curso, sou best-seller. E o que aconteceu para ficar com essa coisa da violência? Só para fechar esse capítulo aqui, para a gente chegar, porque isso é muito profundo no bolsonarismo, uma sedução da violência, da agressividade, da arma, do extermínio. Então, assim, eu vi o Olavo, essa pessoa que era do conhecimento e da escrita e do texto e do verbo, da palavra, falando, não argumenta, xinga, desconstrói, né? Então, tem gente que faz isso comigo. É assim, você vai lá, faz uma live inteira. A gente está aqui conversando, está discutindo, aí vem outro e fala assim, Maria homem, mal amada, mal comida, louca, maconheira, infeliz e sei lá, e gosta de ladrão, enfim, quer roubar, sei lá. Então, assim, não argumente, bata. O que é isso? Como é que foi essa passagem? O que aconteceu com a direita lúcida para entrar numa coisa que eu nem chamo de extrema-direita e de ultradireita? Eu nem sei, a gente está errando o nome desse fenômeno, né? Para entrar aqui já no... Estamos no terço final aqui, como eu gosto de chamar da nossa conversa. Então, estou puxando para o contemporâneo, para esse Brasil de Bolsonaro, vamos chamar assim. O que é isso, Andreasa? Você que era insider desse universo, você que estava ali e você viu esse derretimento da civilidade para ser Maria, pura pulsão de morte. O que é isso? você Me sabe, elucide. você sabe que eu tenho muita dificuldade em te oferecer respostas, porque eu estou Hum, processando isso ainda. estamos. Eu, Nos eu, ajudamos nisso. eu nunca fui, eu nunca fui um insider. Você sabe que outro dia alguém perguntou para mim, Andreasa, como é que era a sua convivência, por exemplo, com o Olavo? Eu nunca tive convivência com o Olavo. Você não vai acreditar se eu te disser, eu nunca falei com o Olavo. Eu devo ter trocado na minha Tá bom. vida, eu devo ter trocado na minha vida, documentadamente, 5 e-mails com o Olavo, tudo em matéria contratual, muito cordial, muito gentil, Uhum, sempre. Mas eu nunca fiz um uhum. telefonema com o Olavo, nunca fiz uma live com o Olavo, nunca participei de um hangout com o Olavo. É, eu nunca fui e nunca me senti alguém de dentro, né? Até pela condição de editor mesmo, acertando ou errando, tentando me colocar de fora, mesmo sendo alguém de direita. O que eu percebi é, é, é que em determinado momento, e as redes têm muito a ver com isso, né, as redes sociais e tal, se percebeu à direita ah, que havia um molho, um caldo inexplorado de um conservadorismo difuso, abandonado pelo que a gente chama de elite, como se houvesse um descolamento mesmo. E acho que houve Uhum. um descolamento entre o que a gente chama de elite, não estou falando de elite financeira, elite do pensamento, elite Cultural. representativa, Vamos chamar assim. cultural, um Hum. descolamento entre elite e classe média, e um achatamento da classe média.
e também uma desesperança em termos de segurança pública, de possibilidades de ascensão social. Eu acho que o bolsonarismo percebeu, e Olavo percebeu, que havia um mar imenso de ressentimento a ser explorado. Para mim, a grande palavra que define a ascensão do bolsonarismo é um catalisador de ressentimentos. Um Sem catalisador dúvida. de Sem dúvida. ressentimentos e de Afetivo. ressentidos. E de ressentidos. Afetivo. Ressentimentos e ressentidos. E que isso é pilhado. Porque o trato disso, né? Isso é uma matéria viva que se descobriu como se tivesse descoberto um poço de petróleo bruto. E aí você vai lá e extrai, extrai, extrai. Em vez de você refinar isso para fazer girar alguma coisa, você alimenta, você põe lenha nessa fogueira. Então você não quer resolver nada. Você quer só deixar as pulsões em ebulição. O que você quer? Mais medo, gente, mais ódio, mais ressentimento, mais loucura, mais conspiração, mais teoria. Então vamos lá, mais falso, mais mentira, mais fake, porque eu estou bombando aqui. É como se eu tivesse num prazer de ficar bombando essa pulsação, né? Porque ela é afeto, por isso que a gente tem que cada vez mais trazer a psicanálise para o centro do debate. Não, É isso que você está muita fazendo, emoção. isso que você está fazendo é muito importante. Eu estou te ouvindo aqui, me lembrando de uma passagem em 2017, mais ou menos. Eu já estava no rádio, já era um crítico duro de Jair Bolsonaro, não acreditava nas possibilidades dele. Uhum. É, é, Ah, não, eu não todo mundo conseguia. achava uma franjinha tão pequena, né? É, é Como porque ganhou muita crítica. a gente operava sobre um chão republicano que já não existia mais. Uhum. A ruptura estava dada. Depois a gente começa a entender as coisas claramente. Eu me lembro em 2017 de uma entrevista com o Geraldo Alckmin. Aliás, o Geraldo Alckmin, que a esquerda, não vou generalizar, mas muita gente que está com Lula hoje chamava de fascista. Chamava Uhum. de. Uhum. Então, o Lula aprendeu. Mas O é preciso. Lula e muita gente, acho que isso é Sim, muito importante. Poder porque aprender, poder mudar de ideia, poder. as É a tônica pessoas, da nossa live, né? as pessoas, Maria, à direita, que não são fascistas, passaram muitos anos porque votavam no José Serra, porque votaram no Uhum. Geraldo Alckmin, sendo chamado de fascista. E isso é um chamamento que alguma hora encontra resposta, né? Mas Uhum. o que eu ia te dizer é que, entrevistando o Geraldo Alckmin em 2017, ele fazia um discurso muito bom, já se projetando a candidato em 2018. Mas ele dizia, perguntava para ele, né? O que o Brasil precisa? Ele falava, o Brasil, e ele estava certo, mas ele dizia, o brasileiro precisa de emprego e renda. Emprego e renda. E aí, Uhum. um cara bolsonarista, ou ainda não sabia que seria bolsonarista, mas Bolsonarista que sem saber, né? isso, e que estava ao meu lado, Uhum. falou o seguinte, eu nunca me esqueci disso. Ele falou, o Alckmin não tem nenhuma chance nessa eleição, André. Eu falei, por quê? Ele falou, porque enquanto ele está falando de emprego e renda, o Bolsonaro está falando de sobrevivência. E o Bolsonaro dirá para o Alckmin o seguinte, não adianta ter emprego e renda se você morre ao sair de casa, se a sua filha é Uhum. estuprada ao sair de casa. É preciso Uhum. ter segurança antes de emprego e renda. Pra ter Isso, vida. Maria, isso, e era isso que estava lá. E, no Uhum. entanto, eu preciso dizer para você, em graus Uhum. diferentes, que todos nós, é difícil encontrar uma exceção, todos nós Uhum. que estivemos à direita no período pré-Bolsonaro, período que consiste nos movimentos de 2013, no que eu chamo de grande depressão política brasileira, que começa, para ser preciso, a meu ver, com o mensalão, com o julgamento do mensalão pelo Supremo Tribunal Uhum. Federal. Ali o Supremo
Você precisa de perspectiva histórica para falar sobre isso, mas ali o Supremo Uhum. deixou de ser a Corte Constitucional, se transformou numa corte para julgamento criminal e virou mídia e virou um grande arena quase que Político, futebolística. né? Isso. Uhum. É, Uhum. a grande depressão que nós vivemos, que começa ali em 2002, depressão política, e que continua agora uma década depois e que está longe de terminar, a meu ver, o que eu ia dizer é o seguinte: Uhum. todos nós, a direita, que nos rebelamos, eu da minha parte, democraticamente, querendo mudança contra os governos petistas, as pessoas que eu nunca fui de movimento de rua, nunca me integrei a isso, não é a minha. As pessoas que fizeram Uhum. movimentos, que foram para as ruas, que pediram o impeachment da Dilma e que teve, em retrospectiva, todo mundo tem que fazer autocrítica a esse respeito, teve uma linguagem muito misógina naquele Teve período, mesmo. em que pese o fato de o governo Dilma ter sido, a meu ver, muito ruim e danoso para o Brasil economicamente. Enfim, são autocríticas e pensamentos que eu vou fazer o tempo todo. Eu queria dizer o seguinte: todos nós, todos, sem exceção, talvez não quero generalizar, com uma outra exceção, e com, sobretudo, graus diferentes. Essa é a exceção que importa dizer aqui, com graus diferentes. Todos nós, à direita, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, trabalhamos, eu inconscientemente, trabalhamos para o que seria a ascensão de Jair Bolsonaro. Todos nós experimentamos graus de radicalização. Todos nós. Hum. Eu quando faço Desenvolve isso aí, vamos lá. Hum. quando me deparo com, eventualmente, artigos, textos, mesmo posts ou falas minhas pré-Bolsonaro, é, mesmo eu concordando com o conteúdo do que vai dito ali, eu às vezes me surpreendo com o tom, com um grau Uhum. de agressividade que eu não reconheço como meu, um grau Uhum. de agressividade que eu não reconheço como meu, que eu estranho, mas que era natural porque era o espírito do tempo daquela época. E que, Tava todo portanto, mundo muito bravo, né? isso, e assim, Hum. senho franzido, uma coisa muito, muito ruim. Então, essa é uma autocrítica que eu faço Uhum. diariamente. Eu hoje, claro que você amadurece também, né? Mas Uhum. eu hoje consigo dizer as coisas, e talvez tenha aprendido com esse período. Eu sofri muito com esse período, sabe, Maria? Eu sofri muito. Eu tenho um É. senso de, eu tenho um senso de responsabilidade sobre esse período. Eu estou verdadeiramente Uhum. exausto. E eu vou dizer para você o seguinte aqui: eu nunca falei sobre isso. Fazendo o meu trabalho jornalístico hoje, e eu acho que eu faço com muito equilíbrio, isenção, eu sou muito crítico, eu sou um duro crítico, e cobrarei e cobro de todos, mas acho que é preciso ser mais rigoroso com o governo de turno. Eu tenho um senso de expiação, sabe? Como se eu tivesse o tempo todo sendo muito rigoroso, estudioso e sem esmorecer no meu trabalho de apontar os problemas e de indicar as farsas, as fraudes, as mentiras, os embustes, a truculência do governo Bolsonaro, porque, claro, eu não acho que seja tão grande assim. Eu acho que talvez se dê muita importância, infelizmente deveria ser mais importante, mas acho que o impacto do trabalho do editor, infelizmente, no Brasil, não é tão grande assim. Mas eu sinto que eu tenho uma responsabilidade pela ascensão de Jair Bolsonaro, que é um corruptor e um raptor da direita. Eu até brinco que Uhum. eu tô muito Sem ansioso, dúvida. Maria. Eu estou muito ansioso, Maria, para poder voltar para a direita, entendeu? Eu fui deslocado desse lugar. Eu quero poder voltar para esse lugar, isso, Eu quero para usar ser a direita em experiência. paz. Eu quero E estar na oposição. Eu quero isso, estar na República. Roubaram o meu isso, lugar da República, né? isso. Estão me colocando aqui. Ó, eu achei muito bonito esse seu movimento. Eu acho que é louvável e eu acho que eu quero falar em público aqui da sua coragem. Aparentemente tão simples, mas que demanda, né, é assim, uma bravura. Como a gente diz aqui nos Estados Unidos, né, brave. É bravo, que nem a gente fala na ópera, né, é bravo. Assim, de poder falar, olha, eu me sinto, eu acreditava, eu me deixei seduzir,
eu trabalhei, eu discuti, eu me sinto responsável, eu quero fazer uma expiação desse pecado, dessa responsabilidade, eu quero trabalhar na contracorrente do que eu ajudei a gestar, esse ovo da serpente que eu ajudei a gestar, e eu pude compreender tudo isso. Isso é muito bonito, viu? Desculpa, assim, se alguém... Vamos até abrir os comentários para ouvir agora. Agora a gente está chegando mais no... Né? A gente tem os nossos minutinhos finais aqui para fechar. Mas, assim, não sei as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, que são muitas pessoas, e depois sim, a live vai ficar gravada como sempre. A gente está fazendo uma playlist no canal do YouTube de todas essas lives. A gente quer que isso circule, vamos colocar isso na roda. O Andreasa vai circular também. Mas, assim, o que eu tenho a dizer, e eu acho que todo mundo aqui concorda, é que isso é de muita coragem, é muito bonito, é muito humano. E que bom que a gente consegue acreditar em coisas e desacreditar, e reconstruir, e desconstruir, e recolocar. É coragem e de alguma maneira, é beleza. É para os fortes, né? É para os Ô, fortes. Então, Maria, isso é maturidade política. Alguém está falando isso, sem dúvida. E isso é o que nos faz humanos e que, enfim, direita e esquerda, gente, são significantes muito estreitos para o tamanho da missão. Maria, você sabe o seguinte, eu fico pensando assim, né? Eu sou um cara legal, sou um democrata, sou um republicano, tenho Sou um cara 42, legal, acho. não, tenho 42 anos, assim, não é que eu quero que as pessoas mudem a ideia a meu respeito, é que eu não sou o editor do Olavo. Eu Uhum, também fui o uhum, editor do uhum, Olavo, assim uhum, como de centenas de outros autores. Centenas. uhum, Autores uhum, de que vocês provavelmente gostam e nem sabem que eu editei. Muita coisa legal. Eu estou dizendo isso porque a vida continua, né? A gente aprende, amadurece, e eu não quero que a pessoa mude a opinião a meu respeito, não é essa a pretensão. Mas eu acredito que a gente precisa ouvir o outro, sabe? uhum, Uma coisa que não é que me irrite, não. Eu estou cada vez menos irritado. É uma coisa que me cansa, que me dá um fastio. A palavra é fastio. Pô, eu estou todo dia no rádio, fazendo um trabalho que eu considero muito legal de análise da informação. Tanta informação, uhum, eu pego, separo aquilo que eu considero mais importante, que eu chamo de extrair os fatos da espuma, analiso, sabe? Hoje eu fiz um programa de rádio na CBN, destrinchando a mentira de Jair Bolsonaro a respeito do orçamento secreto, segundo ele não teria nada a ver sem com aquilo. dúvida. Uhum, Assim, deem uma chance para as pessoas, sabe? Deem uma chance. Escutem uhum, aqueles que você com razão não gostava, ou que acha que fez um trabalho ruim, ou uhum, que errou em determinado momento. A pessoa muda, a pessoa evolui, e sem abrir mão dos seus princípios, porque esse é o meu caso. Você nunca vai me ver, aliás, de movimento político nenhum, porque eu nunca fiz isso, vestindo camisa desse ou daquele, mas errando e acertando a partir da tentativa mesmo. Então, eu acho que a gente tem que baixar muito. Uma das coisas que o bolsonarismo terá ensinado, a gente precisa aprender esse período, e considerando o fato de que qualquer que seja o resultado, a gente vai para o terceiro turno, haverá um terceiro turno longo, qualquer que seja o resultado. Uma coisa que a gente precisa aprender é baixar as armas, inclusive porque nunca teve tanta arma à disposição e as pessoas estão com o dedo uhum, no gatilho. uhum, uhum. E aí, você sabe, é mortal. Então a gente tem que, enfim, baixar a arma e ter a coragem de se implicar. Eu vou puxar o que, né? Eu tô, claro, você está aqui, você é nosso convidado aqui hoje, então inevitável te usar assim quase como um arquétipo de um certo. Eu vou radicalizar aqui um pouco, mas sabe o herói que tropeça
e que vai aprendendo com seus tropeços e vai ficando, né, tem uma honestidade. Então, eu acho que qualquer brasileiro, de qualquer lugar, poderia falar, olha, eu honestamente senti isso, eu acreditei naquilo outro, eu vim para cá, eu vim para lá. Então, assim, eu me deixei seduzir, me deixei enganar. Então, agora, o que é democracia? O que é república? O que é possível a gente fazer? Como é que a gente vai conseguir reconstruir um Brasil tão destruído? Quais possibilidades a gente tem? E isso é interessante, poder se implicar, né, essa implicação subjetiva, com coragem, com honestidade, e vamos pensar junto. Ninguém aqui é dono da verdade, ninguém, né? Mas assim, o outro também, ele quer se iludir, ele quer se enganar, então a gente também tem que dar umas chacoalhadas, né? Tem que falar, olha aqui, peraí, Bolsonaro, você está mentindo. Olha aqui, ó, fulano, Beltrano, você está espalhando mentira. Parou, parou. Olha aqui, ô Olavo, eu confiei em você, eu me sinto traído. Você me traiu. Olha aqui, PT, eu confiei em você, você me traiu. Mas espera aí, agora também não dá. Agora eu vou ter que voltar para você, porque você também entendeu isso. Você também está se aliando com a direita lúcida. O que que é Alckmin? O que que é Tebet? O que que é Marina? O que que é Pércio Arida? O que que é Meirelles? Né? O que que é né? Toda a lógica, os economistas de direita, liberais de direita, enfim, plano real, a gente está falando de Armínio Fraga, a gente está falando, né? Então a gente está falando de um movimento que é o pêndulo mais central que dá centro para o Brasil. É isso que a gente está falando, que não são extremos que estão roubando no jogo republicano. Então, ok, ótimo. A gente às vezes vai para os extremos dos pêndulos e aí a gente se centra. E esse movimento que eu estou escutando aqui. E estou escutando de muita gente que também está falando disso aqui. Né? E que bom que a gente ainda tem alguns dias poucos para falar, peraí, quem me enganou e eu me deixei enganar. Quem me seduziu e eu me deixei seduzir. Então, que caminho eu quero seguir? Que Brasil é esse? Como é que é isso? Vamos? Então vamos. Tem uma coisa aí, Maria, você falou desse apoio dos liberais, né? Apoio do Armínio, do Pércio, pessoas com quem eu tenho conversado. É, tem uma coisa engraçada, assim, né? Eu tenho muita dificuldade em entender a, a adesão do liberal, que aqui no Brasil tem uma doença de dividir o liberal, como se fosse possível existir um liberal econômico que não seja liberal político, né? O bolsonarismo cria isso. Mas pensando no liberal completo, né, mais especificamente na dimensão econômica, o liberal é um reformista, né, é alguém que pretende reformar o Estado ou aperfeiçoar o Estado. É uma obra em curso, uma obra em Em progressão, progressão. uma obra a Em ser feita. progresso. Work in progress. Isso aí, conceitualmente, é inconciliável com o bolsonarismo. É impossível construir e reformar sob o bolsonarismo. Então, é falacioso, e isso se provou na prática, mas era falacioso desde sempre, eu fico à vontade porque há muito tempo falo isso, era falaciosa a possibilidade de que houvesse essa união entre ordem, como é que ele falava? Ordem e progresso, Paulo Guedes, a aliança conservadora liberal. Não é. Inclusive Essa é a porque ideia, né? Inclusive porque o conservadorismo é uma outra discussão, mas o que é o bolsonarismo, um movimento gerador permanente de instabilidades, é per se a definição da impossibilidade de construção. Se você opera num solo instável, num solo permanentemente movediço, num solo imprevisível, é impossível construir qualquer coisa, você não ergue nada. Então, portanto, é impossível o liberalismo se desenvolver sob Jair Bolsonaro. Essa é a razão por que, sem nenhuma incoerência, é coerente. Essa é a razão por que Pércio, Armínio e outros fazem esse movimento de apoio muito crítico, não é uma adesão, de apoio crítico à candidatura de Lula. Faz sentido?
faz sentido, não é incoerente que eles o façam. Uhum. Incoerente é depois de tudo que Bolsonaro fez um liberal, ou que se considera liberal, continuar ali. Seria essa a ilusão, né? Andreasa, olha, a gente passou 2 minutinhos aqui, eu queria que você fizesse as palavras finais, e muita gente perguntando aqui, olha, quem é você, qual é o seu programa, onde é, que horas é, então deixa aqui pra gente seu perfil, seus dados, aproveita, vamos lá. Poxa, a audiência está grande, então eu vou aproveitar. Muito obrigado. Bom, eu Vamos lá. sou, eu sou jornalista. Eu sou jornalista, eu estou todo dia, de Uhum. segunda a sexta, de 9h30 às 10, num programa na CBN nacional, que se chama CBN em Foco, em que a gente escolhe 2 ou 3 temas do momento e destrincha, vai no fundamento da questão, muita análise da informação, e depois de 10 a meio-dia, eu faço um programa local, o CBN Rio, exclusivamente para o Rio de Janeiro, mas que está disponível nas redes para quem quiser, que é um barato, que é um programa que fala da cidade, que fala de buraco, Uhum. que fala de trânsito, que fala de falta d'água. Que É uma precisa experiência. falar, né, gente? Que teria o Freixo aí, olha que desperdício. Tantas vezes o Rio de Janeiro fazendo eleição tão estranha, né, que a gente nem É, entrou no local. E aqui, né, na São Paulo, poxa vida, trocar o Haddad, que é um cara lúcido, um cara que teve tantos mas milhões de está votos em aberta, a eleição está aberta, 2018, Maria. e a gente tem esse Tarcísio, esse poste bolsonarista tão estranho, que seria, gente, um retrocesso. Então, tá aberto também, vamos Mas lá. a Por isso eleição que eu está não aberta. pude. Tá A eleição está aberto, aberta. vamos lá. E tá em curva ascendente o Haddad. Vamos lá, gente, porque isso ainda é possível. Enfim, a nossa discussão aqui central não é estrita política, partidária, os personagens, os atos, os programas, mas, de alguma maneira, a gente toca em tudo isso, porque a gente está falando de sujeito na polis, é a subjetividade numa cultura que tem que ser o mais respirável, mais criativa, mais libertária possível, no melhor sentido desses termos, certo? Muito Isso obrigada. aí. Então, Eu que te nos, agradeço, Maria. Olha, nos vemos na você próxima, né? é só você me chamar, você é uma inspiração. Eu te agradeço imensamente por esse convite. Eu fiquei muito honrado, mesmo sem Uhum. saber quem seriam os seus convidados, eu fiquei honrado por você ter se lembrado de mim, por você ser quem você Uhum. é, por você fazer o trabalho que você faz. Então, muito obrigado de verdade por essa oportunidade. E eu vim aqui para abrir o coração. Você é boa, né, Maria? Você me provoca, me fez falar coisas, falei coisas aqui de que eu jamais tratei. Valeu. Que bom, que bom. Fico feliz, ó. Fica aqui à vontade na minha tenda, no meu divã, na minha casa. É nossa casa. Vamos, é a casa, é um espaço público para trocar ideias e para trocar afetos também, né? Gente, então, muito obrigada. Vamos nessa. Amanhã tem mais. Temos 2 até o fim dessa semana. Temos várias conversas por aqui. Oi, se você gostou desse vídeo, eu te convido para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações em primeira mão e acompanhar as várias ideias que circulam por aqui. Te convido também para acompanhar as outras redes que estão aqui na descrição. A gente vai se vendo por aqui. Até a próxima!